Oi gente, tudo bem? Aqui é a Izzy para mais um vídeo. O vídeo de hoje é o Study Vlog, porque eu acho que não tem um meme que reflete tão bem a situação quanto esse. A minha faculdade, na segunda tarde, ela oficializou a parada, então até domingo a gente tá sem aula, podendo ser prorrogado. Hoje é quarta-feira, dia 18. Ontem eu não estudei, confesso pra vocês que ontem eu só fiquei à toa vendo série. Mas hoje eu preciso estudar, já até coloquei aqui no meu planner os conteúdos que eu quero estudar. Coloquei só 3 conteúdos porque eu acho melhor. E aos poucos, se eu conseguir vencer esses 3, eu coloco um outro. Porque às vezes coloca um monte de conteúdo, a gente não consegue vencer e fica aquela sensação de culpa, sabe? De que a gente não cumpriu o combinado. O primeiro assunto que eu vou começar é com cardiologia, porque eu preciso fazer um resumo e mandar no grupo de resumos que a gente tem, né? Já tô devendo esse resumo tem um tempinho, que é sobre hipertensão secundária e crises hipertensivas. Então eu coloquei primeiro ler o material, né? Ler a parte escrita mesmo, depois eu vou assistir a videoaula e por último eu vou fazer o resumo. Agora são 8h06 da manhã e eu vou começar. Gente, terminei de ler aqui pelo livro da Medcel, o capítulo de emergências hipertensivas, que era o segundo tema de cardiologia que eu tinha que estudar. O tema de hipertensão secundária eu resolvi estudar pelo Tratado de Cardiologia da SOCESP, que é um livro que os meus professores indicaram, e essa aqui é uma biblioteca que a minha faculdade tem parceria, que ela é online. Aí a gente consegue ter acesso a todos os livros acessando o portal mesmo que a gente tem da faculdade. Aí eu já abri aqui o Tratado de Cardiologia, eu gosto muito desse livro. Cardiologia é um assunto complicado, mas esse livro é muito fácil de entender. E aqui ele tem um capítulo de hipertensão secundária, né? Então eu vou estudar por aqui essa parte. Gente, agora são 1 da tarde. Acabou que minha manhã não rendeu tanto, porque eu tive que ir na rua 2 vezes. Eu fui uma vez no mercado com a minha mãe e depois eu fui com meu pai pra pagar a mensalidade da faculdade no banco. Mas eu consegui terminar de estudar o primeiro tema, que é hipertensão secundária, né, e crises hipertensivas. Eu aproveitei e peguei até um artigo que eu tinha lido umas 2 semanas atrás, esse artigo inclusive em inglês, que fala sobre hipertensão secundária. Eu achei muito bom, ele explica bem. E aí eu vou almoçar agora e depois do almoço vou dar uma descansadinha e aí eu vou fazer o resumo. Tô um pouco atrasada porque eu tive que sair, acabou quebrando, né, o meu ciclo, mas como eu tenho o dia livre, eu acho que vou conseguir fazer tudo que eu coloquei pra fazer. 20 para as 4 e terminei o resumo agora, gente. Eu comecei a estudar, né, fazer o resumo, na verdade, era umas 2 e pouquinho, e agora ficou pronto, de hipertensão secundária. Ele não tem muita imagem não, porque essa matéria é realmente mais texto, então terminei ele aqui. Coloquei essa tabela no final. E agora eu vou para o segundo tópico dos planejamentos de hoje, que é a anatomia do olho. Gente, tô com preguiça tão grande de estudar oftalmologia, vocês não têm ideia. Desde que começou o semestre, eu não estudei nada de oftalmo, porque eu descobri que oftalmo é a coisa mais chata que tem. Eu vou pras aulas, eu presto atenção nas aulas pra, tipo, evitar ao máximo ter que estudar em casa, mas é muito chato, só um nome difícil, sabe? Mas não tem como escapar, vou ter que começar a estudar oftalmo. Procura-se coragem. Gente, aqui estamos, 5h20 da tarde. Eu tô muito frustrada porque eu não tô conseguindo entender a oftalmologia. Eu tô lendo 20 vezes e, assim, pra mim tá em grego, eu não tô entendendo, sério. Como esse primeiro conteúdo é anatomia da região orbital, né, eu peguei pelo livro de anatomia mesmo, o livro que eu usava no primeiro período. Então, esse é o Moore, que é o livro de anatomia. Ele tem anatomia geral, eu tô na parte de órbita, né? Só que eu tô muito frustrada, gente, porque eu tô lendo isso, tipo, olha esse parágrafo aqui em cima. Sério, esse parágrafo aqui, parem a tela e tentem ler esse parágrafo, gente. Eu não tô conseguindo entender o que ele tá querendo dizer. E aí eu tava começando a ficar estressada, sabe? Começando a me achar burra por não estar conseguindo entender isso. E aí eu vou parar o oftalmo, vou ir pro próximo assunto que eu tenho pra hoje, que é saúde da mulher, que é uma coisa que eu sei que eu consigo entender. E aí depois, com a cabeça mais relaxada, mais calma, eu vou tomar um banho, aí eu volto e tento entender a oftalmologia de novo. Senão eu vou queimar a oftalmologia da minha... Mentira, eu não posso queimar a oftalmologia da minha vida, eu sou obrigada a aprender isso. Mas sei lá, vou arrumar um jeito de ver uma videoaula. Infelizmente o material da Medcel não tem oftalmologia. Então eu vou ter que dar um jeito de entender isso. Não sei como ainda, mas eu vou descobrir. Bom dia na segunda-feira da semana seguinte, gente. Hoje é dia 23. Depois daquele dia, à noite, eu fui ficar com a minha mãe assistindo o jornal. E eu acho que é aí que a ficha caiu do que realmente estava acontecendo, sabe? Óbvio que eu tinha noção. Mas como tava aquela coisa, assim, relativamente distante do Brasil ainda,
a ficha não tinha caído direito. E aí à noite foi quando eu fui sentar com ela pra assistir o jornal e ver, assim, as dimensões de como realmente estavam as coisas. E logo saiu confirmado o primeiro caso aqui na minha cidade e tudo mais. Então, eu fiquei, assim, meio apreensiva esses dias. Eu comecei a ficar refletindo sobre os impactos que isso vai ter não só na questão da saúde pública, que é sim um grande problema, né? O suporte que o SUS tem para lidar com uma situação dessa, principalmente na minha cidade, gente. Minha cidade tem mais de 90 mil habitantes e a gente só tem 26 leitos de UTI. Então, é muito pouco, não consegue suprir essa necessidade, inclusive porque a minha cidade, ela é polo das cidades menores vizinhas, então não é só a população da minha cidade. Aí eu comecei a ficar, assim, meio que surtando, dando uma refletida nisso e preocupada também com os impactos do coronavírus, né, nas outras áreas, como economia, principalmente, pensando assim, gente, como é que vai ser das pessoas que trabalham como autônomas, né? Tipo, sei lá, funcionária doméstica, manicure, pessoas que trabalham vendendo coisa na rua também, comércios em geral, que agora tá tudo fechado. E mesmo quem trabalha com carteira assinada para empresa, né? Empresa que terceiriza serviço, por exemplo, minha mãe é professora, quem que garante que os pais vão pagar a mensalidade do colégio e assim o colégio vai ter dinheiro para poder pagar o salário dos professores? Então eu comecei a ficar muito preocupada pensando nessas coisas e isso me desvirtuou um pouco, me tirou do foco dos estudos e eu só consegui voltar hoje, no final de semana. Eu até que eu tentei estudar alguma coisinha, mas eu resolvi relaxar, fui assistir vídeos, fui ver filme pra dar uma relaxada. Eu tentei evitar também ficar vendo muito notícia, porque só fala isso, gente. Ontem mesmo no Fantástico era só o que falava. E aí a gente fica um pouco ansioso, sabe, por conta disso. Ontem eu resolvi lançar um desafio lá no meu Insta pra gente fazer dessa quarentena uma coisa mais produtiva, um desafio de estudos. Então, se vocês não me seguem, segue lá pra acompanhar o desafio, participarem também. Basicamente consiste na gente estudar, realmente, pelo menos 2 conteúdos, né? Eu coloquei lá pra quem tá mais focado no Enem, vestibular, mas pra quem tá na universidade também conta. Então, a gente estudar os conteúdos, não ficar parados, refletindo, ficando meio apavorado com essa situação. Hoje eu coloquei como metas no dia aqui no meu planner 3 tópicos principais, né? E depois coloquei 2 como extras, assim, que conforme for o tempo, porque eu não sei muito bem o tempo que eu vou gastar, né, pra isso. Então eu gosto de deixar às vezes 2 ou 3 assuntos na manga, vamos dizer assim. Coloquei como primeiro item para estudar a cardiologia. Como a gente não tá tendo aula, inclusive a previsão da minha faculdade, de uma reunião que teve nesse final de semana, é que a gente fique entre 6 a 8 semanas sem aula presencial, né? Só com algumas atividades pela internet mesmo, né? Via EAD. Só que não é a mesma coisa e acaba que o que mais me tomava tempo eram os ambulatórios. E aí, como não vai ter essas práticas, eu acabo tendo muito mais tempo para estudar, né? Por conta disso, eu resolvi dar um passo atrás, assim, no estudo da cardiologia. Porque quando eu tive fisiologia, que é onde a gente aprende o funcionamento do coração, vamos dizer assim, foi no segundo período, então tem 2 anos isso. E aí eu não lembro de muita coisa, eu preferi voltar a esses assuntos, né? Pegar a fisiologia de novo, porque assim fica muito mais fácil para eu entender, principalmente para eu tentar entender eletro, que é onde eu sei que vai ser a minha maior dificuldade. Então, eu imprimi, fui na rua semana passada e consegui imprimir várias coisas para eu já estudar, porque ler no computador dói minha cabeça. Então, eu imprimi aqui alguns capítulos do livro de fisiologia, que é o Guyton, e aí eu vou estudar a fisiologia cardíaca bonitinha para depois ir para as patologias que a gente estuda realmente em cardiologia, né, as doenças. Como segundo tema, eu coloquei um tema de urgência e emergência, que é TCE, né, trauma crânioencefálico, que foi da aula que ele deu antes ainda da gente ter a paralisação. Coloquei como tema de GOs, infecções sexualmente transmissíveis, porque aquele dia eu não terminei, então preciso terminar. E coloquei como extras, né, o segundo capítulo do livro de fisiologia, que tem só um, que é o capítulo 9. Se eu não me engano, são 4 capítulos, e eu não vou ler todos num dia só, né, vou indo aos poucos, porque senão ninguém aguenta ficar tanto tempo na mesma matéria. E coloquei também o assunto de cirurgia geral, apendicite. Agora são 9h05 da manhã, eu acordei, era 8, tomei meu café da manhã, tomei um chá. Estou aqui já com a minha água também, porque é uma coisa que eu sempre fico para estudar. Eu tô testando alguns aplicativos de estudos, que eu coloquei uma caixinha lá no Instagram perguntando se vocês usavam alguns e pedindo indicações. Então eu baixei esses
Só que eu ainda estou testando, então eu vou deixar meu celular aqui. Geralmente eu tento não deixar o celular perto, porque acaba sendo uma distração. Mas aí eu já desliguei o Wi-Fi, desliguei os dados móveis, estou usando só o celular mesmo. Como eu falei, eu ainda estou testando esses aplicativos, então eu quero fazer um vídeo depois, um post lá no Instagram, com dicas de aplicativos para ajudar a gente a estudar, porque a gente acaba sempre ficando muito refém de celular, né? Não tem como não ter o contato com essa tecnologia. Então eu tô testando e depois eu conto a minha experiência pra vocês. Terminei o primeiro assunto, né, que é fisiologia. Gente, não tem como ficar triste estudando fisiologia. Vocês estão vendo que é um capítulo grosso, ó. Não é, tipo, pouca coisa, mas é uma matéria que você estuda achando lindo, porque é uma matéria, assim, que basicamente você aprende como as coisas funcionam, né? Fisiologia é a explicação de como o corpo funciona. E aí, tipo, esse aqui é o primeiro capítulo do funcionamento cardíaco e é lindo, gente. É tudo tão perfeito, dá vontade de chorar, é tão lindo. Vamos pro segundo conteúdo do dia, então. O conteúdo de urgência e emergência. Eu vou usar o material aqui da Medcel, que é o livro de cirurgia do trauma. Como eu falei pra vocês, o conteúdo é trauma crânioencefálico. Geralmente, a urgência e emergência, né, esse conteúdo eu estudo pelo livro da Medcel e pelo ATLS também, que é meio que o livro oficial de estudar esse tipo de assunto. Mas eu só tenho ele em PDF, né, no computador. Então, primeiro eu vou estudar aqui pelo livro, porque tô tentando poupar a minha visão. E depois eu leio o capítulo oficial mesmo, se bem que esse aqui, tipo, é bem completinho, nunca falta nada. E também tem as videoaulas do aplicativo da Medcel, que eu gosto bastante de assistir também, tem muitas dicas legais, então eu vou estudar dessa maneira. Gente, agora são 12h18, acabei de ler o conteúdo do livro, né, da Medcel, de trauma crânioencefálico. Eu assisti também a videoaula e o almoço tá quase pronto, então eu não vou começar o assunto de GO, que é infecções sexualmente transmissíveis, porque senão eu ia ter que parar pra almoçar, então preferi esperar esse tempinho e aí depois do almoço eu começo a estudar esse conteúdo. Eu tô muito feliz que eu tô conseguindo ser produtivo, né, tipo 3 horas de estudo praticamente, e eu consegui já ver 2 conteúdos que eu tinha colocado pro dia. Eu acrescentei mais um tópico, porque alguns professores já se adequaram a essa questão das aulas serem online, inclusive o professor de urgência e emergência, ele criou um grupo no Telegram, aí ele tá gravando as aulas dele, fazendo o vídeo da aula dele, e aí postando pra gente. Então hoje, segunda-feira, é dia de aula de urgência e emergência, né, seria 6h30 da tarde, se fosse eu estivesse na faculdade, tendo aula normal. E aí ele já postou a aula. E aí eu coloquei na minha agendinha também, né, pra hoje assistir a aula que é sobre trauma renal. É muito bom quando a gente consegue ser produtivo, quando o dia rende, porque a gente fica com aquela sensação de que tá conseguindo atingir nossos objetivos e dar um gás ainda mais pra continuar, né, estudando no caso. Mas pra vocês saberem se eu realmente conseguir terminar de fazer tudo que eu coloquei no meu dia, vocês vão ter que assistir o próximo Estúdio Vlog da quarentena, que eu vou postar ainda essa semana. Espero que vocês tenham gostado desse Estúdio Vlog, das dicas, de acompanhar um pouquinho dos meus estudos. Deixem um like de vocês pra me ajudar aqui no canal, se inscrevam e ativem o sininho de notificação. Me siga lá no Instagram pra gente poder conversar mais de pertinho e até o próximo vídeo. Tchau!